Muito bom. Então, o tema é da Sil, e o tema ela traz como desapego, né? E o seu intento é fortalecimento, né? Vou abrir para aparecer minha mãe também. E a intenção é o fortalecimento e a fé, né? Muito bom. Estamos aqui. Nem sei o que vai sair, mas vou pegar aqui. Eu não sei, né? Desapego. Fiquei pensando, né, nessa dor, nesse lugar, desapego, porque a gente também já falou aqui em alguma outra quarta-feira. Vocês... Ai, eu vou trocar. Espera só um pouquinho, porque esse fone aqui na gravação não fica muito bom. Agora sim, acho. Sim? Aqui. Saravá, hein, Fabi? Aí. Então, vamos lá. Então, não sei, o que eu estava querendo dizer é que eu acho que em algum momento a gente falou do desapego, né? O fenômeno do apego, ele precisa ser um pouco entendido, assim, porque a gente precisa fazer algumas perguntas, né? O que é que nós estamos agarrados? Por que a gente tem medo de perder as coisas? Tá me vindo uma coisa interessante. Ah, foi o tema da Martinha, sim, verdade. Tem uma história que eu acho interessante. Me veio ela agora. É a história de um homem que está passando, a família passando muita fome. E ele resolve sair da cidade e ir para outra cidade. Mas no meio desse caminho todo, ele se perde no deserto. E se vocês já conhecem essa história, vocês me perdoam, estou contando ela de novo, né? Ele se perde, então esse homem ele se perde no deserto, caminhando, né? A família com fome, e ele resolve ir atrás de trabalho em outra cidade e acaba se perdendo no deserto. Chegando no deserto, ele estava também perdendo as suas forças, estava perdendo a sua esperança e perdendo a sua fé. Num determinado momento, ele encontra, parecia uma miragem, uma árvore. Então, ele vai de encontro a essa árvore para tomar um pouco de sombra. Chegando nessa árvore, então, ele começa a suplicar, pedindo aos céus que, por favor, ele precisa de um copo de água para começar a seguir adiante. Ele precisa de um pouco de água para conseguir resistir à jornada. Então, quando ele está com os olhos fechados e ele abre os olhos, de repente, pum, aparece um jarro de água. Ele toma toda a água e depois se toca do que tinha acontecido. Ele disse, bom, se eu pedir água e a água chegou, eu vou também pedir alimento. E ele diz, então eu também quero uma cesta de frutas. E a cesta aparece e ele come todas as frutas. E ele pensa assim, bom, se eu pedir água e veio, pediu comida e chegou, eu vou pedir o que eu tenho, o que eu vim, o que eu estou fazendo. E pediu, eu desejo moedas de ouro. E de repente a árvore começou a cair muitas moedas de ouro e ele desesperado começou a catar todas as moedas, enfiando onde conseguia enfiar, e no meio desse caos que ele estava, ele pensa, mas tomara que não venha ninguém aqui roubar o meu tesouro. Então aparece 2 homens e leva todo o dinheiro dele embora. Ai, nem sei porque eu contei essa história, mas
Mas eu acho que é porque eu ia perguntar, assim, talvez a gente tá apegado porque a gente tem medo de perder, né? A gente se apega naquilo que a gente tem medo de perder. Agora, o seu medo é de que amanhã você possa não ter mais o hoje. Não tem isso? A gente gosta às vezes de uma coisa e a gente tem medo que o amanhã a gente não vai possuir mais aquilo. Mas isso é tudo uma ilusão, né? Como exatamente essa história. E nós falamos, eu acho que então essa história da Martinha, né? Que no que nós estamos apegados. Que forma eu estou vivendo que me faz reter coisas, valores, pensamentos, memórias. Se nós nos apegamos, nós se nós mantermos os nossos apegos, nós não abrimos possibilidade de florescer em outros solos. O apego muitas vezes está fatalmente conectado com as nossas raízes de solos de mágoas, de solos de ressentimentos, né? De possessividade. Uma pergunta: quem sabe o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente só sabe uma coisa, que quando nós não mais estivermos aqui, querendo ou não, nós vamos ter que desapegar. E o exercício da vida, como diz Dulce Magalhães, é toda vida é um exercício para a morte. É um aprendizado para morrer. Então, o que quer que seja, nós precisamos perdoar. E o perdão vem não para perdoar o outro somente, mas o perdão ele chega primeiramente para perdoar você mesmo, de você ter mantido tanto tempo em teu coração os ressentimentos. Então não se agarre a nada. Agarrar-se é a causa de sermos inconscientes. Então, se começar a desprender, a gente precisa começar a se desprender e buscar uma libertação. Quando a gente se desprende, essa libertação acontece. A nossa vida muda. A gente olha a vida com outro sentido. É como aquele cavalo com suas rédeas, olhando apenas 1 milímetro à frente. O apego é esse lugar. O apego nos desmancha como um verme que perde a consciência e é dominada pelas circunstâncias da vida. Aquilo que a vida manda, eu respondo. Eu não envio cartas para a vida dizendo o que eu quero e como quero viver. Não é só como eu quero, como eu vou viver. Quando nós estamos apegados, a gente não consegue ditar as regras da nossa própria vida. O apego nos coloca numa rigidez e num empobrecimento de nossa alma e a gente fica preso na nossa pequenez do dia a dia. Acordar, dormir, pagar conta. E isso não é a grandiosidade que a vida nos pede, né? Isso não é a grandiosidade que nós temos possibilidades de viver. Eu não lembro quando eu escrevi algo assim essa semana, né? Que é isso, a gente precisa aprender a lidar com as circunstâncias desse momento,
Porque se também eu tiver apegado em todas as enfermidades que pulsa hoje sobre todos nós não duraremos. E aí Krishnamurti fala também assim, que se você pode mudar a lei do karma, quando você muda a tua consciência, e para mudar a minha consciência eu preciso me desapegar, porque se eu estou apegado a situações, a coisas, a valores, a crença, a mágoas, a ressentimentos, a filhos, enfim, a qualquer que seja, como é que eu amplio minha consciência? Então, uma pergunta: qual a enfermidade pela qual eu me acostumei e às vezes estou achando que nem é tão enfermidade, igual a Arjuna, né? Qual a enfermidade que eu acostumei e que está me impedindo de ser livre? Porque quando eu retenho coisas, eu não sou livre. Eu não sou livre. Você lembra do desenho do Tio Patinhas? Você lembra? Ele não era livre, não é? Porque os sobrinhos queriam que ele brincasse, mas ele não podia, porque ele estava ali cuidando daquele dinheiro. Ele não é livre. Inconscientemente, a gente não procura a felicidade, ou melhor, não procura. A gente não vive a felicidade plena porque nós estamos apegados a situações, a pessoas, ao futuro, ao passado, enfim. É um exercício, né? É um exercício. E sabe o que é mais interessante? É que o universo mostra, sabe? Porque quando você decide, fala assim, nossa, isso tá, eu tomo consciência, né? Eu presto atenção na vida. Eu não sou um joguete na vida, como diz Shakespeare. Eu presto atenção na vida. Porque senão é isso, eu só reajo ao que a vida me traz. Se a vida me traz uma coisa boa, eu vivo isso e que delícia, acabou. Se a vida me traz um desafio, eu enfrento o desafio e acabou. Não, eu tenho que mudar esse jogo, eu tenho que ser. Lembra? Eu preciso ser autônomo e sair do automático. Para sair do automático, eu preciso tomar posse da minha própria vida, liberar aquilo que não serve mais. E aí, é lógico, todos nós temos os nossos apegos, inclusive Buda. No final da sua morte, ele dizendo para Nanda, não sei como vou morrer, porque estou apegado ao meu filho. Percebe isso? Mas ele tem uma tomada de consciência. O nosso problema é que a gente não sabe nem ao que nós estamos apegados. Percebe isso? Nova pergunta, e não é uma lição de casa, é um presente de casa. O presente de casa é: escreva o que eu estou apegado. E deixa vir. Vamos combinar isso. Você vai fazer essa pergunta quando terminar esse trabalho e vai deixar ela fluir em você. Você não precisa sentar, não acho que é muita coisa assim. Agora eu tenho que sentar, acender vela, blá, blá. Não, 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 não. Você só vai recordar dessa frase durante a sua semana. E aí, há 2 semanas, na semana passada, que eu ainda falei para vocês, faz uma semana passada que eu falei, nossa gente, teve uma manifestação na minha casa que eu tô acordada desde as 3 da manhã, mas eu não contei tudo. E aí, no final que eu não conseguia dormir, eu comecei a pensar o que eu podia melhorar mais em mim, porque já que eu ia ficar acordada mesmo, eu não ia perder tempo no Instagram. Eu falei, deixa eu fechar os olhos. E aí eu comecei a pensar em coisas que estavam me fazendo mal. Coisas que eu estava apegada, que estavam me fazendo mal. E aí eu fechei os olhos e falei, eu vou olhar para isso. Eu vou olhar para isso. E aí quando eu fechei os olhos, eu tive uma visão. E essa visão é como se eu tivesse alguém me conduzindo a uma meditação, né? Alguém me levando, não vou contar, né? Porque é muito pessoal. Mas era como se alguém tivesse conduzido essa meditação. No final eu terminei e fiquei assim, gente, será que a minha cabeça, eu sou tão louca que a minha cabeça criou isso?
Só que aí eu fiz um teste. Eu vou pensar nisso que que acabaram de me dizer que eu preciso desapegar, então eu vou pensar nisso. Quando eu saí da meditação, eu fui pensar na situação. Eu não tinha nenhum sentimento. Porque o que nos pega, o que nos deixa apegado é o sentimento. Quando eu corto o vínculo do sentimento, eu não tenho mais apego. Não existe apego quando eu corto o vínculo emocional. E aí eu ficava, não é possível. Eu ficava forçando para entrar naquela cena que eu estava apegada e eu não conseguia. Eu sabia, ela existia. Eu sei o que aconteceu, mas eu não tinha mais vínculo emocional com ela. E aí, sabe aquela cena que todos nós temos, que quando a gente lembra daquele coisa na barriga, você fala, putz, não tem mais, porque eu corto o vínculo emocional. Então, eu não sei, eu tenho certeza que vocês sabem disso, assim, o universo está tão rápido, as coisas estão acontecendo numa velocidade, né, que você pede uma mudança, a mudança bate na sua porta. Você pede abundância, ela tá entrando na tua conta no banco. Mas eu preciso tomar consciência disso, porque às vezes tudo isso quer mudar a minha vida, as coisas aparecem para eu mudar a minha vida, mas sei lá, eu tô olhando para cara, eu tô olhando para o Instagram, sabe? Eu tô me distraindo. Não dá para se distrair. Não dá mais para a gente viver nesse lugar de distração. Isso a gente tinha antes da pandemia. Trabalhava aí, voltava e não estava aí. Agora a vida está impulsando. Não dá mais para ser distraído, né? Então, um outro ponto que é importante dizer é... Deixa eu pegar minha cola. Um outro ponto que é importante dizer é: olha para a lente da lei da causalidade, que não tem a ver com o divino. As coisas que acontecem com você não tem a ver com Deus. Ai, gente, mas Deus me mandou isso aqui, né? Ou, nossa, por que Deus me mandou isso aqui? O que é que eu tenho que aprender? Não, não foi o divino que mandou isso aqui. A ideia básica de causa e efeito é que os eventos do nosso presente, eles são causados e, sei lá, 95% pelo nosso passado. E, por sua vez, vão ser causados no nosso futuro. Então, a segunda pergunta, o que você está vivendo de novo? Nada, nada. Como assim, Luciana? Tudo parece criteriosamente ordenado em uma linha do tempo. Só que quando eu estou atento, nossa, de novo essa cena acontecendo, situações diferentes, pessoas diferentes, e eu de novo nessa situação, e aí o que a gente faz? Ah, é culpa do outro. Não é culpa do outro. Nós atraímos essas situações. Então a primeira coisa é o quê? Ser grato. Sou grato pelaquilo que me chega. Liberta as pessoas dos conflitos. Liberta, porque se a pessoa te fez um mal, o problema não está na pessoa. Ai, meu Deus, vou falar uma coisa muito difícil. O problema está em você. Se alguém fez mal para mim e eu fiquei mal, o problema está em mim. Porque a gente não tem domínio do que o outro vai fazer. E isso não quer dizer que eu estou eximindo a pessoa do erro. Lógico que não. Mas o que eu faço com isso que o outro me deu, isso é consciência minha. E a maioria das vezes a gente se coloca, sabe, como uma bola de ferro no pé e passa a vida inteira levando esse peso. É como pegar um gato e enfiar dentro de um saco.
Aí você chacoalha, você fez a sua ação. E aí o gato pode arranhar, te morder. Só que você sempre repete essa ação. E aí o universo sempre vai te mandar a mesma reação. É lei física quântica. Então, um grande exemplo. Nossa, eu sempre atraio homens na minha vida que são indisponíveis. Sempre atraio homens que são indisponíveis. Aí, de repente, você não toma consciência, mas de repente você, opa, que estranho isso. Por que que eu atraio homens que são indisponíveis? Será que é porque eu estou fazendo autossabotagem? Será que é porque lá no passado eu sofri com isso? O que é que me faz? E quando você abre para a pergunta, a mente abre espaço para a resposta. Isso não tem a ver com Deus. Isso não tem a ver com Deus. Então, uma das coisas mais esquisitas da lei da causalidade na física quântica é que eles falam que uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é esquisito, mas isso é demonstrado, né? Uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, e o que isso quer dizer? Que aquilo que eu estou vivendo aqui já está sendo projetado no meu futuro. Se eu estou vivendo hoje as mesmas dificuldades que eu estava vivendo ontem, eu já estou programando o meu futuro. Agora, se eu tenho tomada de consciência, se eu saco que eu estou repetindo as mesmas coisas, então muitos dos nossos acontecimentos, eles vão se repetindo constantemente ao longo da nossa jornada. Qual é a sacada? Preciso me desapegar das minhas dores. Eu preciso olhar no que eu estou amarrado. Eu preciso perceber qual é a enfermidade em mim que está me impedindo de ver com claridade. Faz sentido? Faz sentir, né? Se faz sentido, faz sentir, né? Então, com o fortalecimento da gente que é uma... Como é que eu posso estar fortalecido, né? Quando eu vou, faço mantra, ou faço yoga, ou eu faço uma musculação, né? Quando a gente tem consciência de um exercício, a gente não fortalece só o músculo, a gente começa a fortalecer o nosso interior também. O primeiro momento é a musculatura, e o segundo é o nosso interior. A gente se sente mais forte, e isso vai na nossa psique. Mas como eu posso me sentir fortalecido se eu estou o tempo todo apegado a coisas? Não há. O lugar de fortalecimento não chega. Não tem espaço para esse lugar. Eu estou fazendo força para me sentir forte e superar, mas eu não estou querendo largar, entende? Eu faço força, eu estou tentando caminhar, correr com uma bola pregada no pé. Então a dica é assim, olhe tudo. Observa tudo, os mínimos detalhes. Isso é uma coisa da psicologia transpessoal, assim. Eles dizem assim, observa todas as mensagens do universo para você. Todas. Desde um passarinho cantando na sua janela, até um trupicão que você tomou na rua. Quando você, no primeiro momento, isso é cansativo. Né? No primeiro momento é cansativo. Porque às vezes você tem que dar tempo, né? Você tem que parar e observar. Então você tem que automaticamente tem que diminuir o ritmo da vida, porque as coisas acontecem, você tem que dar aquela pausa de observação, né? Mas eu acho que outro dia alguém me respondeu, não sei que alguém me perguntou e me deu uma resposta e eu pensei, a pessoa nunca me liga, na verdade nunca me liga, não faz um tempo que não me escreve, né? Aí quando me escreve, eu falo, mas por que soltou essa frase no final? O que essa frase
está no inconsciente e que está querendo me dizer que não me disse. A gente não se toca desses pequenos detalhes, né? Desses pequenos detalhes. Então, olha tudo, observa tudo. Lembra aquele ditado? Seja um observador de si mesmo. É esse lugar. Um animal na floresta, ele está o tempo todo atento. Ele come, mas ele tem uma atenção. Ele não precisa ficar assim, ó, desesperado. Ele é atento àquela comida e ele é atento a tudo. Ele engloba tudo ao mesmo tempo, sem perder a concentração do que está fazendo. Por que ele faz isso? O animal faz isso para nenhum predador poder destruir ele. Porém, nós somos os nossos próprios predadores. Então, você pode ajustar as suas causalidades. Como? Prestando atenção. Isso, exercício de casa, todos nós temos. O que na sua vida sempre repete? Se você já teve essa tomada de consciência, você pode perguntar assim: Universo, por que eu atraio isso? Por que dessa atração? Universo, como posso mudar essa situação? Mas dentro dessa frase aí da Sil, ela me traz a fé, né? Que é o seu relicário, assim. O apego à fé, né? Do apego à fé. Então, eu acho que a gente precisa colocar a fé não nos céus, mas em nós mesmos, né? Porque até a fé, ela é deturpada, né? A maioria das pessoas são apegados à religião numa fé que é dogmática, né? Então precisamos ser o nosso relicário mais profundo. Precisamos ser isso pelo mundo. Precisamos resolver rapidamente aquilo que está nos impedindo de caminhar. Porque tem muita gente que não tem oportunidade de caminhar mais. E eu coloquei outro dia assim, que Kali, as pessoas interpretam muito mal a Kali, porque ela está sempre com uma cara irada e cortando as cabeças, né? E a gente acha que a Kali é só essa potência da raiva. Na verdade, a Kali não é raiva. A Kali, ela corta a nossa ignorância. A Kali corta a nossa inconsciência para que nos tornemos mais conscientes. E às vezes, quando ela vai cortar, há uma resistência e as pessoas se machucam. E precisam de apoio para entender que agora ela só está tomando consciência. E você pode ser esse suporte de fé, ajudando as pessoas que vivem com você. Porque a fé não é algo que falamos, mas é algo que fazemos. Não dá para se falar de fé. Porque a fé é uma palavra que se sente, que não dá para se pronunciar. A fé é algo que nos tornamos. A fé é algo que sentimos. A fé é algo que nos tornamos. A fé não é mensurável em palavras. Tem uma parábola de Jesus que diz assim, quando acendemos uma vela, coloquemos-as não debaixo da mesa, mas sobre um castiçal, para que ilumine todos que estão em casa. Assim deve brilhar
vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Se eu, melhor, onde você está colocando a sua luz? Será que todo esse movimento que nós estamos vivendo faz com que a gente não deixe a nossa luz acesa em cima de um castiçal? Será que todo esse movimento que a gente vive está fazendo a gente esconder e reprimir a nossa luz? E alguns apagando a sua própria luz? Todos nós temos os nossos calvários, né? Todos nós temos nossos calvários. Porém, eu desejo que você, hoje, possa ser aquele que estava exposto na cruz. Prefira ser aquele que foi crucificado do que aquele que apontou o dedo, sem nenhuma relutância. Prefira ser aquele que está sendo crucificado, porque é melhor ser aquele que carrega a cruz do que aquele que irá virar para o outro e cuspir na cara. Porque a gente sabe que depois de todo o Calvário, iremos ressuscitar para o novo que está adormecido em nós e que sorri como uma criança no ventre de uma mãe, na certeza mesmo que o nosso amanhã será vindouro e que essa criança vai despertar e nascer e vai correr pelo campo vasto da abundância da vida e ela será livre de todas essas marcas, porque assim como Jesus também liberou as marcas dele, assim será libertada as nossas. Então, não neguemos as nossas cruzes. A vida é breve e a gente tem muito para fazer ainda. Independente daquilo que vemos hoje, perceba, não há nenhuma diferença do que fazemos uns com os outros, do que a gente viu na época de Jesus. Então, quando a gente diz assim, acredito que a nossa geração é uma geração que está vendo todo esse sofrimento. Mas outras gerações também já viveram isso, e isso é a lei da causalidade. Aquilo que se repete, nós estamos crucificando muitas vezes pessoas. Seja aquele a ser crucificado. Onde está o espírito de humanidade? Será que as pessoas esqueceram dessa luz? Bastou alguém acender uma chama da discórdia para que todo mundo pudesse colocar o seu graveto de insatisfação. E a gente bate no peito, né? E isso, sabe, né? A cultura do cancelamento. Se você não pensa como eu te crucifico. Em nome do quê? Quem é você para crucificar alguém? Então, falar de fé, falar de Deus, de deusas, falar de unidade, falar sobre as estrelas, não dá para falar de fé sem sentir. Não diga nada se não for para falar de amor, para amar, para elevar. Porque para criticar tem muita gente já fazendo isso, né? E eu não acho que nós temos que ser isentos.
Não é isso. Cada um sabe, né? Cada um realmente sabe o que precisa fazer. Cada um realmente sabe o que é certo e o que é errado. A vida, a gente nem sabe onde vai estar amanhã, né? A vida é breve, a gente nem sabe onde vai estar amanhã. Olha para isso. Eu nem sei o que eu vou ser depois dessa vida. Se existir uma outra vida depois dessa minha vida, eu nem sei se existe. Se existir, eu também não sei aonde eu vou. Mas hoje, eu prefiro caminhar com a minha cruz. Porque não há um culpado sobre o nosso momento. Eu sinto muito em dizer isso. Todos nós somos culpados e causadores desses desafetos. O meu professor uma vez me disse isso. E foi uma coisa que mexeu muito comigo. Ele dizia: todos nós somos responsáveis por uma morte, um estupro, um assassinato. E aí a gente se choca, né? Porque se a gente sai gritando, com raiva, brigando, esbravejando, jogando a nossa ira para o mundo, nos nossos impulsos primários e infantis, alguém em algum lugar vai tomar isso e fazer disso uma verdade. E vai ter que pôr isso em ação. Será que esse aí, que eu não vou repetir o nome, será que esse aí que está no poder não chegou lá porque nós manifestamos os nossos impulsos primários? E ele, alimentado por esses impulsos, está fazendo o que ele só sabe fazer: projetar discórdia. Porque se nós estivéssemos vibrando muito mais amor, compaixão, ele não teria força. Ele não teria poder. Eu não sei, eu posso estar completamente equivocada e eu peço desculpas. Mas eu quero apostar nesse olhar que estamos caminhando juntos. Eu olho cada um de vocês e eu sei que todos vocês estão carregando suas cruzes. Mas a gente pode juntos olhar um para os outros e não perder a fé, que é um sentimento que brota da vontade de esperança, de um mundo mais pacífico, mais amoroso, mais compassivo e respeitoso. Porque enquanto eu estiver segregando pessoas, o universo, a Terra vai continuar fazendo isso. Que haja em nossos corações a mesma resiliência e, ao mesmo tempo, a mesma força de Jesus. Muito bom. Vou abrir aqui para todos vocês. Alguém sente vontade de compartilhar? Eu quero dizer que ainda bem que a gente está junto, né? Você vai falando essas coisas, a gente vai relembrando de várias coisas que a gente já passou na vida, né, Lu? Eu te conheço há tanto tempo. E como é bom a gente ter gente que está pensando assim, a gente está unido nessa energia, porque eu acho que é a coisa que a gente tem mais importante agora, nesse momento. Eu acho que se não fosse isso, a gente podia estar enlouquecendo, como muitas pessoas estão enlouquecendo dentro das suas próprias casas, né? E destruindo relacionamentos. Então, eu acho que é por aí mesmo. Só tenho que te agradecer e falar para você que nós estamos juntos nessa.
né? Obrigada, Débora. Enquanto a gente tiver essa consciência, né, para poder ajudar as outras pessoas e para manter essa vibração, que às vezes a gente não pode ajudar, mas a gente vibra, né? Sim. E eu uma vez ouvi falar, não lembro quem foi, que quando a gente faz essa vibração, assim, a vibração de uma pessoa no bem, ela tem o poder de atingir 10 mil, alguma coisa assim. Não sei se você conhece isso. Então, assim, eu sempre fico pensando nisso, que a gente às vezes acha que a gente é pouca coisa, mas a gente não é, né? Nesse sentido, eu acho que a gente vibrando bem, a gente faz bastante coisa, né? A gente tem um Obrigada, poder aí Débora. divino. Tá bom, linda? Obrigada, amor. E é uma coisa interessante, não pensa que no começo, em algum momento, nossa, eu tive aspectos, muita energia de raiva, muita. Eu tinha momentos nessa pandemia que eu tive acessos de raiva. E aí eu comecei a perceber que, assim, eu entendia onde estava a raiva, eu entendia que eu também estava com algum processo também, porque se eu me conecto com raiva é porque ela também existe em mim, né? Uhum. E aí eu comecei a perceber que, pera, eu tô olhando para as pessoas erradas. Eu tô sendo fomentada por pessoas erradas. Não é esse olhar que eu quero. E aí eu escutei o Marcos Rojo essa semana dizendo assim, aquele jeitinho, que ele já tá mais senhorzinho, né? Ele fez assim, ó, como é que eu posso abrir a minha escola e dizer qual é o seu partido político? Você eu quero e você eu não quero. Como que eu posso fazer isso? Então eu não vou falar sobre política. Porque, e aí o padre ontem falou uma coisa que eu achei interessante. Você pode ter um partido diferente do meu, mas se nós estamos juntos, é porque tem alguma coisa que a gente se afina, alguma coisa que nutre, algo que nos alimenta. E por que que eu não vou viver com você? Sim, e por que não vamos dar força para isso que alimenta, né? E não o contrário, dar força pelo outro lado. Exatamente. Mesmo. Muito bom. Samantha? Eu estava falando da fé, né? Eu acho que até tem a ver com isso. Quando você entra nessa vibração, né, enfim, de tudo que está acontecendo, a fé acaba enfraquecendo, né? Porque você fica gerando também outros sentimentos e você deixa de acreditar, né, nas coisas. A fé não tem a ver com religião, né? Tem a ver de você confiar, tem a ver de você acreditar em dias melhores, né? Quando você entra nessa vibração do medo, da raiva, né, enfim, dessa briga toda política que a gente está vendo, né? Que eu também já me coloquei nesse lugar, né? De também ficar com raiva das pessoas, de estar postando. Aí quando você vê, você está nessa energia. E aí eu comecei a perceber que eu estava com energia muito baixa, que eu também já estava desacreditando das coisas. Sim. E aí eu acho que tem a ver com a fé, né? Que a Silmara trouxe, né? Porque a fé, ela tem que ser exercitada. Se a gente começa a entrar nessa energia, você acaba não acreditando em mais nada, né? Você fica vivendo nesse mundo muito, enfim, difícil, né? Você acaba Sim. Enfim. E tem que tomar cuidado, que é uma coisa que você me traz, que é a cultura do cancelamento, né? Isso é muito ruim, né? Quem a gente acha que é juiz, né? Juiz para determinar, para apontar, para criticar, para dizer. Eu falo que o universo do yoga ultimamente anda chato pra caramba. Mas que... Gente, a Claudinha me falava uma coisa, vou até abrir aqui, ó. Ainda bem que a gente tá em família, tá, Cláudia? A Claudinha me falava uma coisa e dizia assim, ó, meu, Luciana, eu não faço mais yoga. Eu faço as suas palavras a minha, pode falar. Falava assim, Luciana, eu não quero fazer yoga mais, nossa, peguei um asco, meu, essas pessoas loucas. Meu, aí, me colocaram num grupo. Ah, não, participa, tal. E aí eu comecei a perceber que as pessoas no grupo só falavam mal. Falava mal de fulano, falava mal de ciclano, falava mal de Betrano. Eu falei assim, gente, mas será que eu tô ouvindo? Aí eu pensei, não, acho que eu tô errada. Mas eu não vou falar nada, porque eu acho que eu sou a minoria aqui, não vou falar nada. De repente, o grupo falou mal do professor Hermógenes. Eu falei assim, gente, como a pessoa pode criticar? Ela pode não gostar da metodologia, ela pode achar que não serve para ela. E aí,
Tipo, aí começa, e aí entra com política, então eu falei, gente, isso tá me fazendo mal. Aí eu me toquei que, cara, é por isso que eu nunca quis participar de grupos de yoga, de professores, porque, meu, que universo chato mesmo. Agora eu entendo, eu falei essa semana, eu entendo a Cláudia, mas que universo chato. Que coisa chata, cheio de regras. Não, se você fizer isso, isso não pode. Ai, que coisa chata. Entendo você agora, bem, Cláudia. E o pior de tudo é que eles acham que eles são iluminados. Pior é isso, que eu nem discuto. Isso que é o pior, isso é o pior. E aí, sabe o que está acontecendo muito agora? Que, assim, eles se acham que eles são iluminados e aí eles ficam na cultura do cancelamento. Eles criticam as pessoas que fazem isso, mas eles fazem cancelamento. Se você pensa como eu penso, a gente se dá bem. Se você não pensa como eu te excluo, porque você não serve para andar comigo. Que lugar de yoga é esse? Ai, gente. A grande da verdade, Lu, que está muito difícil de se viver, né? Eu não sei, você estava falando do eclipse, o eclipse bateu em mim um pouco retardado, mas eu acho que tem a ver um pouco pelo mês nós estamos em mês de câncer, né? Diz que câncer é tudo muito meio chorão. Eu estou muito depressiva, estou muito triste, e estou desanimada, eu não estou fazendo coisas que eu gosto, eu estou muito trancada em casa, estou com medo. Eu não estou com paciência mais nem de ver Facebook e Instagram, porque está tudo muito chato, gente. Sim. A gente não consegue conversar com as pessoas amigas. Você vai conversar com uma pessoa que você gosta, a pessoa daqui a pouco está falando de política. Eu falo, gente, não quero falar disso. Eu não quero falar disso. Não tem outro assunto, não, gente. Vamos não falar tem de outra outra coisa para falar. Porque, assim, se a gente ficar olhando só para isso, porque fica assim, um querendo provar que o outro é melhor. Então, assim, em qualquer grupo, está acontecendo isso. Então, você vê no grupo do yoga, no grupo dos amigos, gente, tá chato de viver, né? Tá chato, não tem graça mais viver. Tá muito sem graça. Tem toda razão. Mas eu também estou sentindo esse lugar, viu, Clau? Assim, esse lugar de... Tá bem pesado mesmo. Só que é ruim, porque a gente não é ser para viver sozinho, isolado. Não. E a gente sente falta dos amigos, da comunidade, de conversar, de trocar ideia. A gente não tem com quem conversar mais, porque é aquela história, se você não está de acordo, você é cancelado. Sim. E aí, ainda tem isso. Ainda tem isso, né? É complicado, tá difícil de viver. Mas você sabe o que eu acho, Clau? Que aí a gente, infelizmente, as pessoas começam a se afastar da gente, sabe? As pessoas, elas se afastam da gente. É triste isso, mas só que também tem uma coisa bonita, o universo acaba trazendo outras pessoas. A gente acaba se unindo, né? A gente acaba se unindo com alguém que está pensando como a gente. Vamos falar de outra coisa, vamos dar risada, vamos espairecer, vamos, sabe? Vamos falar. As pessoas não estão mais leves, não tem brincadeira. Você não vê alegria. Você não vê alguém contando uma piadinha boba. Porque até uma piadinha boba pode ser prejudicial. Tá com conotação, não sei o quê. Nossa, sabe, gente? Clau, Nossa, Cláudia, você falou uma coisa que, assim, infelizmente, o Instagram virou meu trabalho por conta da pandemia. A gente tem que postar, eu tenho que viver e, enfim, tem que viver disso, infelizmente. Mas eu penso assim, Léo, eu vou escrever isso aqui. Será que a pessoa vai pensar que eu tô a favor daqui? Será? Tá dando uma conotação política? Porque não tô falando de política, eu não tô falando nada de política. Mas será que a pessoa vai pensar? Porque ainda tem isso, difícil, gente. Né? É difícil. Mas nós vamos sobreviver. Vamos carregar as nossas se Deus cruzes. quiser. Eu só posso te dizer uma coisa, Lu, foi muito bom te ouvir hoje, porque eu estava realmente triste, desanimada. Eu estava até assim, desanimada de entrar no chat, de pegar o computador, abrir o computador. Eu estou sentindo falta de gente, eu não aguento mais ver telinha. Telinha está me irritando ultimamente, sabe? É aula na tela, é não sei o que na tela, é tudo na tela, ver meu filho na tela. Hoje está fazendo 2 anos que eu não vejo meu filho. Faz 2 anos que foi o noivado do meu filho aqui no Brasil. E eu não consigo ver meu filho. E por causa desse ser iluminado que está no nosso poder, só Deus sabe quando é que eu vou ver meu filho. Sim. E aí, assim, você fica triste, você fica magoado, porque por causa de certas atitudes dos outros,
impede a nossa liberdade, né, gente? Você sabe, Clau, o que eu tenho feito, assim, tem que achar duas pessoas, uma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa está se cuidando, está tomando vacina, que vocês tenham que fazer exame para, putz, vamos, sabe, vamos jantar em casa, vamos, porque senão a gente surta mesmo, a gente não dá conta. Claudinha, vem jantar em casa, faça um jantar, a gente faz teste do Covid e pronto. Você dorme aqui, a gente dá uma caminhada aqui. Eu levo a Jolie. Leva a Jolie, na minha casa tem quintal. Vamos meditar. Ai, eu vou que dizer lindo. uma coisa. Não sei Ai, se Jolie. Cadê ela? Posso dizer uma coisa? Ó, Jolie, linda. Ai, Jolie. Pode falar, Fabi. A minha profissão sempre foi recriminada, né? Artista e tal. Mas nessa pandemia, como fez bem a arte para mim, assim, sabe, Clau? Na verdade, de você cantar, de tocar, porque eu pego o meu violão, eu toco, assisto um filme, produzo alguma coisa, crio não sei aonde, estou fazendo um roteiro aqui. Então, assim, a arte, graças a Deus, ela cura, gente. Então, se você pudesse conectar mais com isso, de repente, pôr uma música alta e dançar, você sai desse lugar, às vezes sozinha, você se cura, dança, vai, entra, não sei, é uma sugestão de a gente se autoajudar mesmo, porque a gente está nesse momento que às vezes a gente fica sufocado mesmo, a gente quer, hoje eu só chorava aqui, porque eu me emocionei, estou sensível, chorei, mas como se fosse uma limpeza mesmo, né? Botar para fora, né, Fabiola? E a gente precisa achar esses lugares, essas belezas da vida, né? Onde que a gente encontra isso? E eu senti muito isso, muito forte comigo, com a arte, sabe? Tipo, não tem jeito, para mim é o que me conecta a um outro plano espiritual e me leva, não sei se todo mundo aqui é assim, mas a arte, por exemplo, para mim, ela me leva a um lugar onde eu não consigo perder a fé, entendeu? Por conta da arte. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Perfeito. Fabi, lindo, graças. Obrigada. Bom, vamos lá fechar os nossos olhos? Então, os olhos fechados, toma o teu assento. Inspire profundo e solte o ar bem devagar. Visualize, sinta, como se você fosse uma pequena semente dentro do solo. E na sua muitas vezes insegurança de não saber o que vai florescer ali. A semente, ela contém toda a potência de uma árvore, mas às vezes como semente, como toda semente, ela tem medo de desabrochar. O novo, um novo desconhecido, às vezes é difícil de enfrentar. Sendo semente, deixe florescer. Rompe a casca da amargura, do medo, da ansiedade, dos apegos. Rompe e se lance para a luz. Visualize você, que era semente, crescendo. Sente todo o seu corpo crescendo como uma grandiosa árvore. A árvore da esperança. A árvore do novo.
você. Sinta suas raízes se fundindo a outras árvores. E essa conexão vai nutrindo você. Sinta que as suas sementes caem nesse solo e infinitamente brotam árvores como você. Então toda a mata agora recebe a sua semente. Toda a Amazônia recebe a sua semente agora. Todos os lugares da nossa Mata Atlântica recebe a sua semente agora. A semente da nova vida. Nesse pulso, que é o teu pulso de transformação, você percebe que a vida, ela é bonita. A vida ainda é linda para se viver. Es la vida una dulce ilusión que es. Y la vida es tal vez maravilla o es sufrimiento. Es la vida alegría o lamento. Ukieme uisma. Inspira bem profundo. E solta o ar em gratidão. Y no tener vergüenza de ser feliz. E escreva ou mentalize. La belleza de ser un eterno aprendiz. Se eu me desapeguei e sei que sim, mentalize assim, eu sou o quê? Complete essa frase. Eu sou, complete essa frase. Essa é a sua potência. E é isso que a vida deseja de você. Que esse teu pulso brilhe no mundo. Una gota, un tiempo que no da ni un segundo. Hay quien dice que es un divino misterio profundo. Es un soplo del creador en una actitud rebalsada de amor. Vos decís que luchar y sentir. Él me dice la vida es vivir. Ella dice mejor es morir porque amada no es y el verbo es sufrir. Solo sé que confío en esa mujer en quien pongo la fuerza y la fe. Nosotros hacemos la vida como se pueda, se quiera o se dé. Inspira profundo. Solta o ar. Abrindo os olhos. Traga umas mãos à frente do peito. Num estado de unidade. Nosso coração une. Meu coração, seu coração, nossos corações unidos nessa esperança. Nessa nossa fé, nessa nossa vontade de um mundo melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra onde estamos, como ela é feita aí no céu onde somos. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas dívidas, assim como devemos
perdoar aqueles que nos ofendem, que nos faltam e que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, em depressões, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos do sempre, que assim seja. Namastê, amém. Shalom. Muito bom. Todos bem? Muito bom. Então tá bom, meus amores. Uma ótima noite. Muitos sonhos. Claudinho, o convite está feito. Quando apertar aí, você me liga e vem para cá, hein? Tá feito para todo mundo. Se vocês tomarem vacina, fizer teste, não tem problema. Já tomei vacina, graças a Deus. Ai, olha lá, coisa boa. Amém. Então tá bom, meus amores. Um beijo enorme, viu? Ótima noite, bons sonhos. Beijo para todas. Boa noite. Beijo, Boa tchau, tchau. Boa noite.